Graças e paz a todos. Nesse momento, eu pretendo dar início a um processo chamado Bíblia em Gotas, né? Então, nós vamos pegar um pedaço, um capítulo, geralmente, ou um capítulo, ou um pouco mais, e nós vamos pegar alguns pontos daquele capítulo e falar sobre ele, né? Então, eu creio que, assim como eu, a maioria das pessoas que vierem assistir são pessoas que não são teólogos, não são estudiosos da área, não têm por profissão fazer esse tipo de estudo. A gente geralmente estuda no nosso tempo livre, né? Então, basicamente, a gente tem que buscar formas de dar uma dinâmica para o nosso estudo, né? Então, eu espero que isso seja útil. Esse vai ser o estudo número 1 e o restante vai ter o mesmo padrão, em que eu vou tentar, ir com o mínimo de tempo possível, falar sobre o assunto. Obrigado, Deus. O Senhor nos dê a tua sabedoria, nos perdoe e purifique. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então. O estudo é Dom de Línguas em Atos 2, né? Então, isso aqui nós vamos ver, né? Então, assim, dom de línguas. Se o tema é dom de línguas, a palavra-chave, né, seria línguas, né? Eu coloquei língua aqui, mas seria línguas, né? Como ocorreu esse dom, né? E os versos-chave que eu escolhi foram os versos 4 e 6, e eu vou mostrar por quê, né? Então, vamos lá. O que são os versos-chave? São os versos que eu vou usar como foco. Eu vou focar nesses versos quando eu for falar. Mas eu não vou falar só sobre eles. E a palavra-chave, línguas, por quê? Porque como é dom de línguas, eu quero saber o que representa esse dom de línguas. Né? O que significa essa questão de línguas? O que o texto está apresentando para mim como o dom de línguas. Bom, primeiro ponto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Bom, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então, todos unidos ali, reunidos em como um acordo no mesmo lugar. Então, o texto, ele não vai o capítulo 2 até o verso 21, ele não vai falar para mim o que é o Pentecostes, mas eu olhando aqui, eu pensei o seguinte, bom, é um dia importante. É um dia dos mais importantes, vamos dizer assim, né? Porque tinha muita gente reunida ali, né? Esse é o primeiro ponto, né? Então, como nós estamos falando aqui, olha aqui, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, então alguma festa judaica. Pentecostes, alguma festa judaica, algum dia dos mais importantes para a comunidade judaica, né? Festa judaica. Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, eles ouviram um vento forte, que adentrou o local. Foram vistas por eles línguas repartidas, então eles viram alguma coisa acontecendo ali, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então eles viram um evento muito rápido, e a partir daí, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então o texto quer dizer o quê? Aconteceu algo sobrenatural. Então, conforme o Espírito concedia que falassem, ou seja, era algo organizado, olha, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Algo organizado aconteceu ali, em que as pessoas começaram a falar em outras línguas. E aí estava em Jerusalém, estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Possivelmente muita gente ali, imagina, né? Judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, então bastante gente. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão. Então as pessoas ficaram ali, elas se reuniram para saber, ficaram curiosas em saber o que estava acontecendo. Estava confusa, eles estavam querendo saber, estavam preocupados, pensando o que aconteceu aqui. Por quê? E por que eles ficaram confusos? Eles ficaram confusos por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Então, o Espírito Santo se manifestou ali em um grupo de pessoas, essas pessoas começaram a falar outras línguas, e essas línguas eram línguas que as pessoas conseguiam compreender. E isso é o que fez com que eles ficassem confusos. Como é que eles estão falando a nossa língua? E aí, eles pasmavam e se maravilhavam, dizendo, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então o texto não fala que são galileus, mas a gente consegue entender que, bom,
Bom, Galileu não era uma pessoa muito bem vista pela sua capacidade intelectual, talvez, no sentido de conhecimento cultural, talvez, de dominar outras línguas. Eles não eram conhecidos por isso. Então, isso que dá a entender. Não são galileus esses homens, então eles estranharam. Como é que os galileus, como é que essa quantidade de galileus consegue cada um falar numa língua diferente, línguas que a gente compreende? Então, de repente, vamos supor que tivessem, alguns falam em 16, outros falam em 18 nações, né? Tinha muitas nações representadas ali. Imagina que cada um desses 16 ou 18 grupos falasse uma língua diferente e estivesse ouvindo ali as pessoas falando em outras línguas. E eles entendiam, e isso é o que fez com que eles ficassem confusos não é o fato deles não entenderem o que estava sendo falado, pelo contrário. Era o fato deles perceberem que eles estavam falando na língua deles. Então, ou seja, eles estavam falando de modo fluente. Eles conseguiam entender, as pessoas conseguiam entender o que eles estavam falando. Eles estavam falando de modo fluente, coisas que eram compreensíveis, né? E eles ficaram assustados. Como, pois, ouvimos na nossa própria língua materna em que somos nascidos? E aí o texto vai falar de vários grupos aqui, partos, medos, elamitas, e vai falando, olha, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos, né? Grupo de pessoas convertidas ao judaísmo, por exemplo, simpatizantes, cretenses, árabes, aí todos nós ouvindo em nossas próprias línguas, então veja, ou seja, mais de uma língua. Então, um falando uma língua aqui, outro falando outra língua ali, e eles estavam entendendo como pode. O nosso grupo aqui que fala essa língua, a gente está entendendo o que ele fala na nossa própria língua. O grupo, vamos pegar aqui, os partos, olha, a gente está entendendo, os medos também, né? Os elamitas, os habitantes ali da Capadócia, do Ponto, Frígia, e assim eles foram, e cada um foi falando, olha, onde a gente puder imaginar, o texto não fala exatamente quantas línguas, né? Mas o que o texto dá a entender, quando o texto fala desse monte de locais aqui, ele dá a entender assim, olha, eram várias línguas ali, eram pessoas que sabiam falar outras línguas, então eram várias línguas. Como todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas. Isso fez com que eles estranhassem, isso fez com que eles ficassem admirados e se reunissem para saber o que estava acontecendo. Como nós podemos ouvir em nossas próprias línguas? E veja, falar das grandezas de Deus. Eles eram judeus, homens religiosos, possivelmente conheciam a Bíblia da época, conheciam ali os escritos da Torá e de outras partes, falavam. Como a gente consegue ouvir eles falarem na nossa própria língua sobre as grandezas de Deus? Então, isso que fez com que eles ficassem admirados. Então, o dom de línguas que nós vemos até aqui é um conjunto de línguas que pode ser compreendido pelas pessoas. Então, são línguas existentes na humanidade, línguas que as pessoas podem entender. Esse é o dom de língua de Atos 2. Então, isso é o que a gente pode tirar daqui, né? E aí, outros começaram a zombar, dizendo, estão cheios de moço, estão embriagados, né? Ou seja, tinha um grupo de pessoas que estava negando a realidade diante dos olhos deles. Estavam vendo o milagre acontecer, estavam vendo um sinal, vamos dizer assim. Um sinal acontecer, e assim, eles tinham que... Bom, isso aqui é algo sobrenatural, né? Então, a maioria, ou um grande grupo reconheceu isso, mas um outro grupo também não reconheceu isso. E aí Pedro, pondo-se em pé com os 11, então estava Pedro com mais 11 pessoas. O texto de Atos 2 não diz o que é, quem são. Para a gente saber quem são, para ter a noção, a gente precisaria, por exemplo, do capítulo 1 do livro de Atos. Mas isso para nós é o suficiente. Pedro e mais 11 pessoas se levantaram, pondo-se em pé, levantou a sua voz e disse, homens que habitam, e todos que habitais em Jerusalém, né, homens judeus de todos os lugares, todos que habitam em Jerusalém, seja notório e escutem as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo a terceira hora do dia, né? E se você aqui não dá para saber qual que seria a terceira hora do dia, dependendo da tradução você vai ver 9 horas da manhã. E aí, ou seja, você precisaria de uma outra tradução, por exemplo, para ter a noção, ou de uma pesquisa para saber. Mas o que Pedro quer dizer é o seguinte: olha, é cedo, é o que dá a entender. Olha, gente, sendo a terceira hora do dia, ou seja, é cedo para ter homens embriagados, pelo menos naquela época, né? Então, era cedo para ter homens embriagados. Então, falou isso, a gente descarta isso logo de cara. Você não está vendo pessoas embriagadas aqui, né? É cedo, esse horário, tal, não sei o quê. Mas isso foi predito
é o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro está fazendo um vínculo entre o que está acontecendo ali e o que foi profetizado por Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: o Espírito Santo de Deus está sendo derramado aqui, né, sobre essas pessoas. Bom, o que aconteceu ali, que nós podemos falar certamente, assim, que a gente pode pegar uma parte do que Joel falou e dizer assim, bom, isso a gente pode dizer que aconteceu: do meu espírito derramarei sobre meus servos e servas. Agora, profetizarão. A Bíblia fala que eles estavam falando das grandezas de Deus. Então, se a gente pensar em profecia não só como prever o futuro, mas como alertar, orientar, advertir, animar com as palavras de Deus, né? Dar um conselho. Então, se a gente pensar nesse sentido, né, que o profeta também fazia, né? Agora, uma coisa que ele está dizendo, olha, assim como a manifestação predita por Joel, que Joel profetizou, nós estamos vendo um sinal de Deus manifestando aqui. Então é isso que nós podemos ver até aqui, né? Ou seja, espero que tenha ajudado, né? Então a gente percebe por que os versos 4 e 6 são chamados de versos-chave. Por quê? Porque tem a ver com um dom relacionado a falar em outras línguas e que esse dom ocorreu de forma que as pessoas podiam compreender em que língua estava sendo falado, né? Esse é o ponto principal, né? Por isso que os versos-chave são o 4 e o 6, e por isso que a palavra-chave é língua, no singular, ou línguas, no plural. Espero que tenha ajudado. Até o próximo estudo.